Graças a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui, irmão, um salmo, que é o salmo de número 78. Esse salmo 78, ele vai falar sobre a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear a Israel. E aí o salmo de número 78, verso de número 1, diz aqui, irmãos: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Diga amém, igreja. Amém. Eu vou ler mais uma vez para ficar bem na memória dos irmãos, e os irmãos estudem essa mensagem, estudem essa palavra, porque amanhã nós já vamos estar abrindo no Jardim Zélia, né, a primeira já campanha dos 7 quintas-feiras, que vai ser uma bênção de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. E esta mensagem, ela é uma extensão, dizendo: escutai a minha lei, povo meu, e inclinai o ouvido às palavras da minha boca. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos escutar hoje a palavra do Senhor, inclinar o nosso espírito para entender esta mensagem. Amém, igreja? Inclinar os nossos ouvidos. Por favor, minha esposa. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda Jesus que recebi na minha esposa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu já estava com saudades. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o irmão César falou, que estava com saudade também. Esses mês de janeiro, né, fevereiro, que já estamos quase na metade, passando a metade do mês de fevereiro, estive fora fazendo cursos e cursos, e aí acabei não podendo vir, mas todos os cursos que a gente procurou fazer, todos estão vinculados com a palavra de Deus. Nenhum dos cursos que nós fizemos durante esse mês de janeiro e fevereiro estava desvinculado de Deus. Todos estavam exatamente vinculados, e a gente aprendendo cada vez mais, aprofundando cada vez mais nas doutrinas do Senhor, e para que o Senhor possa realmente nos ensinar a cada dia. Porque cada vez que eu venho aqui, por que eu fiquei com saudade? Porque cada vez que eu subo ao púlpito, eu estou aprendendo cada vez mais. Amém. Quem gosta de aprender e se fica um pouco longe, né, do seu aprendizado, sente falta. E eu até comentei em casa, não sei se foi com a Paloma ou foi com a Jéssica, ou com o mestre, que realmente estava sentindo essa vontade, porque quando eu venho ao púlpito, eu fico a semana inteira estudando para eu poder chegar aqui e levar mensagem. E nesses praticamente quase um mês e meio, não que a gente não estudou, mas estudei de uma forma diferente, né? Mas tudo atrelado, graças a Deus, com a palavra do Senhor. Quero cumprimentar os internautas, sejam bem-vindos. A paz do Senhor para vocês, e que todos nós possamos hoje aprender um pouco mais com o nosso Deus. Vou falar do livro de Romanos. Romanos 13, 11. E aí durante todo esse tempo a gente estudou muito, se dedicou muito para... desculpa, irmãos, é 14, 11, tá? 14, 11. Para que a gente logo coloque tudo em prática, comece a colocar aos poucos, liberando aos poucos tudo que a gente aprendeu. Porque não adianta você aprender e guardar para si, né? A gente tem que aprender e transbordar, passar para outra pessoa, passar para as pessoas tudo que aprendeu. Se você só aprender e guardar para si, não tem o sentido das coisas. Então, eu e o apóstolo, eu e meu esposo fomos buscar conhecimento para que a gente, na hora certa, no momento certo, a gente vai começar a transmitir conhecimentos mais profundos para os irmãos. Aqui em Romanos 14, 11, está escrito assim: porque está escrito que pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim,
e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bom, a gente vem pensando nessa passagem bíblica, nesse versículo. Eu gostaria que agora os irmãos assim se refletissem, se remetessem no seu pensamento e levassem assim, olhando, como se tivesse uma multidão nesse momento. Todos com os joelhos dobrados. Dá para vocês fechar os olhos e imaginar isso? Que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará a Deus. De maneira nenhuma que cada um de nós vamos dar conta de si mesmo. E quando esse grande dia chegar, será que nós vamos estar diante de Deus? Todos, né? Vai ser uma multidão, vai ser o mundo. Ok? Amém? Vai ser o mundo, né? Que são todos, não está falando um ou outro. Vão ser todos. Pensa quando esse dia chegar, se nós ainda estivermos aqui na terra, nós vamos se ajoelhar e a gente vendo Jesus voltando, vindo dos céus. E aí qual vai ser a nossa atitude? De correr, se ajoelhar e pedir perdão por tudo que não fizemos? De todas as nossas falhas? Qual seria se fosse esse momento? Já parou para pensar? Se fosse exatamente esse momento, se Jesus voltasse exatamente agora, aí todos os joelhos se dobrando, qual seria a sua atitude agora? Será que você ia pedir 1001 perdão para Deus? De todas as falhas, do pecado? Qual seria a sua atitude? Perdão por ter amado menos, por ter cuidado menos? Perdão por não ter ajudado muitas pessoas, ter ajudado menos, amado menos, se humilhado menos? O que será que seria no momento que Jesus voltasse, se ele voltasse exatamente agora? Conseguiram refletir um pouco? Ou fica tão pesado para refletir assim logo no começo? Nossa, irmã, mal chega, já vai refletir algo tão pesado assim. Mas vocês já pararam para pensar nisso? Porque eu escuto tanta gente falando, um dia todo joelho dobrará e toda língua confessará. Tá, e qual seria a atitude nossa exatamente se fosse nesse momento? Será que seria momentos de lamentações? Falar, Senhor, eu amei tão pouco, eu me humilhei tão pouco, eu me doei tão pouco, eu ajudei tão pouco, eu resgatei tão pouco, eu fiz tão pouco pelas pessoas, me doei tão pouco, quem pediu ajuda eu não ajudei? O que seria que nós fôssemos fazer exatamente nesse dia? O que será? Como seria esse dia? Então, como esse dia ainda não chegou, eu convido a nós, irmãos, para que a gente possa ser preparado para quando chegar esse dia. E que a gente não precisa chegar a Deus e falar, Senhor, me perdoe, porque era para eu ajudar meus vizinhos, era para ajudar meus amigos, meus irmãos, era para ter estendido a mão tantas vezes e não estendi. Perdoe que era para eu ter amado muitas vezes e não amei. Então, para a gente não chegar nesse momento com aquele remorso enorme no nosso coração, a gente pode já começar de hoje. Amém, irmãos? Vocês podem fazer outra cara? Vocês estão assim com uma cara que já chegou o momento. E aí eu sei, eu fiz vocês refletirem. Agora nós vamos aprender a chegar naquele grande dia e ser um dia de alegria para nós, porque o nosso Senhor é que vai vir. Não vai ser outro Deus, outros deuses. Vai ser o nosso. Amém? Vai ser o nosso Deus que vai brilhar no céu. E que o céu vai se abrir para que todos os olhos vejam, para que todos os ouvidos escutem, para que todos os joelhos se dobrem e para que toda a língua confesse que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor. Então, o que nós temos que fazer para que a gente não peça perdão para Ele porque amamos pouco? Temos que começar a amar mais. Temos que começar a amar mais. Vocês sabiam que o amor, ele não é só um sentimento? Vocês sabiam disso? Como assim, irmã Simone? Amor não é só um sentimento? Não.
O amor aqui também é um comportamento. Ou seja, é uma tomada de decisão. Porque olha, não faz sentido. A palavra de Deus fala para eu amar o próximo como a si mesmo. Certo? Como que eu vou amar o próximo? Que muitas vezes quem me chateia, quem me magoa, quem me ofende é o meu próximo. Não fica algo meio estranho isso? Sim. Eu vou amar esse próximo aqui, que ele me chateia, ele me puxa um tapete, ele faz coisas ruins para mim, e Deus está falando para eu amar esse camarada? Sim. Aí você fala, mas como que eu vou amar? Se ele é tão ruim para mim? Porque a questão do amor não é só sentimento. Esse amor é de comportamento, é uma decisão. Glória a Deus. Por isso que o Senhor fala, amai o seu próximo como a si mesmo. É um mandamento. Então, se é um mandamento dele, não é um sentimento só aqui. É um comportamento. E se você tem um comportamento, você decide amar ou não amar. Ficou claro? Amém. Deu para vocês entenderem que o amor não é mais só um sentimento? Sim. Até um tempo atrás, para mim, amor era só um sentimento. Ficou claro que não é? Sim. É diferente de você ter um amor da sua esposa pelo seu marido, que você conheceu e o coração bateu forte, né? E aí você acabou gostando daquela pessoa e primeiro veio a paixão, aquela coisa. É diferente. Não é esse amor que Deus está falando. É outro tipo de amor. É um amor por uma pessoa que te faz mal e você tem que aprender a amá-lo. Não é esse amor que Deus está falando? E como eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Como amar uma pessoa que me puxa o tapete? Como amar uma pessoa que me critica o tempo inteiro? Como amar essa pessoa? Porque é um comportamento. Mudou. Deram para entender? Que mudou o sentido aí do amor? A partir do momento que você tem o comportamento de amar, você decidiu amar. Por que a gente chega num irmão, no outro fala, irmão, eu te amo? Você mal conheceu uma pessoa, como que você ama? Porque você decidiu amar o irmão. Então, a partir de hoje, entenda esse amor. Por que Deus falou, ame o seu próximo como a si mesmo? Porque você tem que decidir. E não tem pessoas que falam, eu não amo. Eu nunca vou amar essa pessoa. Ela está decidindo. Assim como o perdão. O perdão é uma questão de comportamento, é de decisão. Quando eu perdoo, primeiro que a pessoa tem que entender. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Se tiver algo em vocês, num passado, ou num passado bem próximo aí, né? Um passado bem presente, uma forma errada de falar. Um passado que foi ontem mesmo, dia 20, que aconteceu, que hoje é dia 21, ok? Ou um passado que está bem lá atrás mesmo, que alguém fez algo para você e você fala, eu não perdoo, eu não consigo perdoar, essa pessoa não vai receber o meu perdão. Saiba que a partir do momento que você não perdoa, esse mal você não está liberando para a pessoa, você está liberando para você mesmo. Porque as pessoas têm o costume de dizer assim, eu nunca vou te perdoar. E quando ela fala isso, eu nunca vou te perdoar, é como se ela estivesse fazendo o quê? É como se eu estivesse fazendo mal para você. Eu nunca vou te perdoar, tá entendendo? Isso que você me fez, eu nunca vou te perdoar. Na verdade, eu não estou fazendo mal para ele. Eu não estou pagando com a mesma moeda. Quando eu faço isso, esse mal está comigo mesmo. Porque ele pode falar assim, tá tudo certo, irmã Simone, você não vai me perdoar, mas o perdão eu te pedi e a minha vida continua. E você que fica com esse peso sobre você. Deu para entender? Então, se eu não perdoar, o peso vai ficar sobre mim, não é sobre a pessoa que eu não liberei perdão. Então, quando você libera perdão, é uma questão de inteligência. É uma inteligência emocional. É uma inteligência espiritual. E vai passar a ser uma inteligência física. Porque até o peso que você tira, a mochila das suas costas, você vai andar melhor. Então, entenderam o amor? Entenderam o perdão? Que quando eu perdoo, eu libero. Aí você fala assim, mas é tão difícil, como que eu vou falar com aquela pessoa? Eu vou ter que ir até aquela pessoa? Como que eu vou ter que fazer? Sim, pega o telefone, liga para ela, fala, olha, aquilo que aconteceu, mas foi ela que me fez, pede perdão. Porque
do perdão, agora a gente tem que falar do orgulho. Surgiu o orgulho, aí ó. Porque se eu tiver muito orgulho, se o meu orgulho estiver aflorado, eu não vou querer pedir perdão para aquele que me ofendeu. Por quê? Eu vou falar que foi ele que começou. Então eu não vou chegar até ele. Então eu jamais vou pedir perdão para você, porque foi você que começou. Aí sabe o que está acontecendo? O orgulho está tomando conta do meu coração. E aí naquele grande dia a gente vai falar: Senhor, me perdoe porque eu não amei, perdoe porque eu não perdoei, perdoa porque eu não fui humilde. Eu fui orgulhoso o tempo inteiro. E aí hoje a gente está aprendendo o quê? Que o amor não é só um sentimento, mas é uma questão de decisão. O perdão, também você tem que tomar uma decisão, se você perdoa ou não, porque aí você libera o peso de você mesmo. E o orgulho não pode ter na sua vida, porque você nunca vai pedir perdão para alguém. Se você tiver orgulho, você não vai. Assim como se você precisar de uma ajuda, você precisar que alguém estende a mão para você, você não vai pedir por causa do orgulho. O orgulho vai impedir que você peça ajuda. Mas aí depois, se é crente, então vai falar assim: poxa, eu fui até a igreja, o pastor não revelou que eu estava precisando. Né? Muitas vezes escuta isso, não é? Poxa, o pastor não revelou, Deus não mostrou para ele que eu não tenho comida em casa? Deus não revelou para ele que eu tenho tal necessidade? O irmão é tão orgulhoso que ele ainda quer colocar o pastor em xeque ainda. Quer colocar em questão ainda. Quer dizer, ele que não teve a humildade de chegar e falar: olha, meu problema é esse. Qual é o seu conselho? O que pode me ajudar? Não, ele não fala. Ainda critica porque o pastor não falou para ele através de Deus. Não entregou para ele o que ele queria. Isso é orgulho. É o orgulho que a gente tem dentro de nós, que quer sempre acusar alguém. São as historinhas que nós contamos. Nós somos cheios de historinhas. Quando a gente chega e fica falando: por que você errou? Ah, eu errei porque também aconteceu isso e aquilo. Você começa a contar histórias e não assume o seu erro. E quer vir na igreja e ainda falar que o pastor tem que revelar para você as coisas erradas, que você até sabe aonde está errado e o que fazer, mas quer que o pastor revele sem Deus ter dado autoridade para esse pastor revelar. Se Deus não deu autoridade, não mostrou para ele, ok? Se Deus dá autoridade, ele mostra. Sabe por que muitas vezes Deus não mostra? É porque tem coisa que está na sua cara, você que tem que resolver, mas o seu orgulho não permite ver. Está na sua frente. Por isso que tem coisas que Deus não mostra. Porque você já está vendo. Porque olha, mais uma coisa. Tudo tem sinais. Tudo tem sinais. A gente tem que estar atento com sinais nas nossas vidas. Tudo se dá sinais. Sabe aquele casamento que está acabando e a pessoa fala: não, meu casamento era perfeito. De repente acabou. Não. Estava tendo sinais e você não viu os sinais. Ouviu e não deu atenção para os sinais. Então a gente acaba não dando atenção para aquilo que Deus já está te mostrando através dos sinais. Porque muitas vezes é Deus que está mostrando sinais para você saber se você vai adiante, se você para, se você vai, se você fica. São sinais, só que às vezes esses sinais são sinais que nós não queremos. O problema está aí. Sabe quando você quer, vai um exemplo, você quer comprar um carro. Aí você recebe um sinal que não é para você comprar um carro. Mas você está tão certo que você quer, você não, isso não é assim, não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso que eu senti não tem nada a ver. Está tão certo que eu quero um carro, eu tenho dinheiro para ir lá comprar um carro, está tudo certo. Mas você já sentiu alguma coisa que não era para comprar. Mas como vai contra o seu querer, aí você despreza o sinal que veio para você. Deu para entender? Quando o sinal vem, mas ele é contra o nosso querer, a gente despreza esse sinal. Porque a gente só quer sinal que é favor a nós. E quando esse sinal é contra, a gente despreza. Aí depois a
algo. E aí a gente aprende hoje também que nada é de repente, que nós temos que dar ouvido, temos que dar atenção para os sinais, porque os sinais muitas vezes, principalmente para nós que estamos sempre pedindo algo para Deus, não pedindo sinal propriamente dito, mas que estamos buscando o Senhor, Ele sempre dá os sinais. Se Ele dá os sinais para quem não busca, imagina para quem busca. Só que não esquece que muitas vezes a gente despreza esses sinais, porque não é o sinal que nós gostaríamos que fosse. Muitas vezes a gente despreza. Aí lá na frente, aí a gente cai do cavalo. E aí a gente fala, mas foi de repente. Assim como o corpo da gente fala, ele dá sinais. O corpo começa a dar sinal que algo está falhando, algo não está indo bem. O cansaço demais vai te levar para uma fadiga. Se você tem cabelo caindo, pode ser um estresse exagerado, uma fadiga exagerada. Se você começa a engordar e começa a sentir uma palpitação, o seu corpo ele fala, ele vai falando com você. Só sabe o que nós fazemos? Enquanto a gente vai tendo saúde, a gente vai ultrapassando, vai pisando em cima das vozes que o corpo está te falando. Em tudo nas nossas vidas são assim. Eu não fugi da palavra, eu estou lidando a palavra. A gente tem que aprender a respeitar os sinais. Então nós falamos um pouquinho sobre o amor, que ele é um sentimento e ele também é um comportamento. Nós falamos um pouquinho do perdão, bem pouquinho, que quando você libera o perdão, você está se auto-liberando. Quando você libera o perdão, você está se auto-liberando. Depois nós falamos do orgulho, que com orgulho a gente não vai conseguir dar perdão, liberar perdão. E agora nós estamos falando de sinais. Então hoje eu estou trazendo essas 4 ferramentas. Eu tenho certeza que um dia, quando os joelhos fossem se dobrar hoje, talvez a gente teria muito mais coisas para falar para Deus. Mas se você pegar essas 4 ferramentas que hoje eu liberei para vocês, que eu falei, através da palavra de Deus, que é o amor, o perdão, o orgulho e os sinais, você já vai compreender muita situação da sua vida. E se você começar a corrigir agora isso, começar a amar aquele que você acha que não deve amar, aquele que não merece seu amor, se você começar a deixar o orgulho de lado e pedir ajuda daquilo que você precisa, não ficar esperando que a pessoa tenha uma bola de cristal para ficar tentando adivinhar. Uma porque a nossa religião é outra, né? Então a gente não usa bola de cristal, ok? Não usamos, certo? Então não adianta chegar aqui e querer que a gente fique adivinhando. Não, o orgulho faz isso, gente. É engraçado, mas o orgulho faz isso. Ele quer que você adivinhe. Você está pedindo socorro dentro de você, você está precisando tanto, mas quer que o outro adivinhe. Aí quando você pede ajuda, muitas vezes as coisas já se foi, já se perdeu. Às vezes não dá mais jeito, não tem mais chance. Você deixou as coisas ir numa situação que não tem mais jeito. Às vezes você deixa de pedir um conselho, às vezes você deixa de ir num profissional que precisa. O orgulho faz com que te paralisa. Paralisou, você não consegue a sua bênção. Você perde. Acho que é obrigado a saber o que a pessoa está precisando. Como se fosse. Obrigado a saber o que a pessoa está precisando. Por isso que eu brinquei, né? Desde criança a gente fala, você acha que tem uma bola de cristal? A gente não fala assim? Não, gente, não tem bola de cristal. Por isso que você precisa chegar e falar para mim o que acontece. Você precisa contar para o seu irmão, para sua mãe, sei lá eu. Mas não conte para pessoas que não vão te ajudar. Não conta para pessoas que vai te levar mais para o buraco ainda, vai te dar conselhos errados. Também busca conselho para quem pode te dar conselho. Busca conselho, sabe quem é que pode te dar conselho? É pessoa que passou pelo mesmo caso que você e venceu isso e está em outro patamar na sua vida. Como você vai pedir conselho de algo, de um negócio para alguém que ela nunca teve um negócio na vida? Aí eu estou pensando em abrir uma lanchonete e vou pedir conselho para uma pessoa que nunca teve, não teve nada. Ela não precisa ter lanchonete, mas ela nunca teve um comércio na vida dela. Aí como você quer pedir opinião para alguém que nunca teve um
comércio na vida dela, nunca teve funcionário, nunca teve que pagar tributos. Aí você vai falar com uma pessoa que nunca teve isso, fica meio difícil. Assim como você vai pedir conselho para pessoas que nunca teve um filho. Tudo bem que hoje em dia as pessoas estudam, até conseguem dar uma orientação. Mas se você vai pedir conselho para quem tem filho, ele vai te compreender muito mais, porque tá ali, ó, dói junto. Ele vai te ajudar também. Então toma cuidado com quem você também vai se aconselhar. Às vezes você está se aconselhando com pessoas também que nunca passou por isso, não venceu isso, ou está pior do que você. E aí você está pedindo conselho. E aí os conselhos talvez vai vir meio desequilibrado aí, meio bagunçado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Com quem que você vai pedir os seus conselhos? E os sinais que nós já falamos. Se nós fizermos isso, a primeira coisa é o amor, né? Já comecei pelo amor, que é o que mais... É o primeiro dom, é o primeiro talento, é tudo que Deus quer. O primeiro mandamento é o amor dele, né? Se você tiver que falar em línguas, ele prefere que você tenha o dom do amor, né? São os dons que Deus mais quer que nós tenhamos, é do amor. Então procura amar agora aquele que não merece seu amor, porque é uma questão de decisão. Procura essas ferramentas que hoje Deus liberou aqui para nós, a gente já começar a usar. Nós vamos aprender muito mais profundo sobre várias ferramentas. Mas a partir do momento que a gente começa a usar isso, talvez naquele grande dia a gente só vai ter que agradecer muito a Deus, em vez de ficar pedindo perdão por coisas que Ele deu na sua mão e você não aproveitou. Sabe, igual um filho pródigo, quando ele volta, né? A Bíblia relata algumas coisas, mas tenho certeza que ele pediu 1001 perdão por ele ter ido embora, ter pedido a bênção antes da hora, um monte de coisa. Então quando Jesus voltar, que a gente possa dobrar nossos joelhos e agradecer por todas as coisas que Ele nos permitiu. E não pedir perdão pelas coisas que Ele deu nas nossas mãos e nós desprezamos. Porque tudo que nós temos é o que Deus dá nas nossas mãos. Ele dá chance para nós todos os dias, para que nós possamos viver o melhor, e o melhor é com abundância. A palavra dele diz, e se a palavra dele diz, ele não vai contra a palavra dele. Presta atenção, irmãos. É a palavra dele que diz. Ele falou que a gente tem a vida e abundância. Aí ele fala que teremos aflições. Aí tem gente que só quer viver na aflição. Fala, irmão, mas a palavra de Deus fala que teremos aflições. Vamos viver a aflição então. Aí a aflição é falta de amor, falta de perdão, é falta de prestar atenção nas coisas, é o orgulho. Tudo isso só vai te levando cada vez mais para a aflição. Mas porque também está escrito, irmão, tem aflição. E aí você escolhe qual que você vai querer. Porque realmente tem aflição. Mas lembra que Jesus ele venceu no meio das aflições dele? É que tem pessoas que querem ficar na aflição e tem pessoas que querem ficar na abundância. Porque ele também nos promete abundância. E a abundância é exatamente isso. É você saber amar na hora que tem que amar, perdoar na hora que perdoar, ser humilde na hora que tem que ser humilde. Tudo isso que Deus quer que a gente viva e muito mais. Amém, irmãos? Espero que a palavra hoje entrou no coração de cada um de nós. Já vou estar terminando. Vou ler mais uma vez em Romanos 14, 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Amém? E que na hora que a gente possa chegar a esse momento, as nossas contas não seja só de arrependimentos, que a gente não aproveitou o melhor que Deus nos ofereceu, que a gente possa aproveitar o de melhor que Deus nos oferece todos os dias. Amém? E a palma louva o Senhor.